Olá, seja muito bem-vindo ao programa ED na TV. É uma satisfação que se renova em nosso coração poder falar sobre escola dominical. Afinal de contas, a escola dominical é o centro das atenções do povo pentecostal, do povo das Assembleias de Deus. E hoje eu converso com o pastor Silas Queiroz. Ele é o comentarista das lições bíblicas para a faixa etária dos jovens. A temática, você já sabe, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Tenho certeza que você vai ficar ricamente edificado com essa conversa. Pastor Silas, seja bem-vindo ao nosso programa A Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Jorge, uma alegria, um prazer muito grande participar com você. Desde já, minha gratidão pelo convite. Pastor Silas Queiroz, é uma grande honra poder, no dia de hoje, me dirigir ao senhor, nesse momento tão especial, quando nós estamos aí iniciando um novo ano, um novo trimestre na escola dominical e, especialmente, um novo currículo. Como é que foi a sua trajetória? Queríamos conhecer um pouco mais sobre o senhor. Bom, Jorge, é um prazer muito grande receber o seu contato. Meus cumprimentos a você, toda a equipe da Casa Publicadora e a todos que acompanham esta entrevista. Pela graça de Deus, eu nasci no lar cristão. Meus pais me levaram desde criança para a igreja, para a Assembleia de Deus. E já na minha juventude eu iniciei cooperando na área de música inicialmente. Eu tocava instrumentos na igreja. Depois eu passei a reger conjunto vocal, liderei a juventude da congregação onde eu estava, trabalhei como secretário da escola dominical e professor, né? Depois me tornei, pela graça de Deus, segundo dirigente da congregação, quando eu fui, inclusive, separado do presbitério, e assim por diante, continuamos cooperando. Alguns anos depois, fui apresentado ao ministério de evangelista, e nesse período já fui designado para dirigir a primeira congregação. 2 anos depois eu fui ordenado ao pastorado e continuo dirigindo a congregação. Eu estou já na 3ª congregação, são 19 anos que Deus me dá a graça de poder estar cooperando, dirigindo congregações. E nesse período também cooperando em seminários, em congressos, em eventos da igreja em geral, e também em escolas bíblicas, né? Tive a oportunidade de participar de escolas bíblicas em vários estados aqui no Brasil, pela graça de Deus, e até em alguns países onde Deus me deu a graça de já ter ido, né, também com essa missão de transmitir a palavra de Deus. E, por último, agora fui muito honrado com esse convite da Casa Publicadora para compartilhar, para escrever essa revista, o que para mim foi e tem sido uma honra muito grande. Eu sei que o senhor tem uma formação jurídica, o senhor tem um trabalho como jornalista, o senhor é uma pessoa que já escreve há muito tempo, escreve há muitos anos, mas como é que foi o processo de preparar lições bíblicas para jovens neste exato momento em que a gente está vivendo aí uma transição? Para mim, a honra foi muito grande, porque você escrever uma revista já é algo assim muito honroso, especialmente quando a casa anuncia um novo currículo da escola dominical, né, que a cada 7 anos é renovado. Então, uma nova proposta pedagógica, né, uma nova estrutura que as lições ganharam, não só de conteúdo, mas também como de diagramação, de apresentação visual. Então, uma responsabilidade de um lado, porque a casa pretende sempre apresentar, como tem apresentado, produtos melhores para a igreja brasileira, e uma honra também de poder participar deste momento. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de escrever uma revista de escola dominical para a nossa igreja na Bolívia. Nós temos um missionário, amigo nosso, aqui da minha cidade, que é diretor da Casa Publicadora na Bolívia, e ele me honrou com um convite alguns anos atrás. Lá ainda, naturalmente, a revista é única, jovens e adultos, como era aqui no Brasil. Então, eu tive o primeiro contato com essa metodologia de se escrever uma revista. E agora, então, veio esse convite da casa para escrever essa revista para jovens, né? Uma temática muito relevante, muito interessante. A casa tem uma equipe extraordinária, que já fornece para a gente todo o roteiro, né, a ser seguido, e que depois faz um trabalho primoroso de edição,
de complementação, de revisão e também de acréscimo, né, com os subsídios que são oferecidos especialmente para os professores. De maneira que a experiência foi e tem sido extremamente gratificante. A temática da lição é Cristologia. O tema, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Qual a importância de trazer esse assunto que é extremamente teológico, né, extremamente enriquecedor para os jovens da Assembleia de Deus no Brasil? Muito me chamou a atenção no lançamento do novo currículo a ênfase que o irmão Ronaldo, o pastor José Wellington Júnior e toda a nossa convenção e a casa, a ênfase que deram para a fundamentação essencialmente bíblica das nossas lições. Até porque elas são chamadas de lições bíblicas. Todo o currículo, né, leva o nome de lição bíblica. Aliás, esse é um distintivo muito importante da Assembleia de Deus, que ela contextualiza naturalmente a aplicação teológica com a nossa vida, né, com as questões contemporâneas, mas sem perder jamais o fundamento, o substrato, a essência bíblica. E para a juventude, de uma forma especial, a Casa Publicadora tem trazido lições para tratar de doutrinas fundamentais. Veja que no trimestre passado nós falamos de escatologia, uma doutrina muitíssimo importante, né? Muitas vezes polemizada em alguns pontos, mas a Casa produziu uma revista com uma fluidez, com um conteúdo muito sólido, né, biblicamente falando, para que o jovem tenha acesso ao melhor da teologia pentecostal nas diversas áreas. E nesse trimestre, a cristologia. Sabemos que a doutrina de Cristo, não dá para a gente classificar as doutrinas, porque todas elas são importantes, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Mas eu me permito dizer que a cristologia talvez seja a principal delas, porque mesmo sabendo ou crendo em um só Deus, né, crendo, portanto, entendendo a teologia nossa, né, monoteísta, mesmo sabendo da doutrina do pecado, da doutrina dos anjos, né, e as demais doutrinas fundamentais da Bíblia também, se nós não entendemos a doutrina de Cristo, né, a sua dupla natureza, a sua encarnação, a sua plena deidade, o valor do seu sacrifício, não há, então, aí a possibilidade de produzir-se uma fé salvífica. Portanto, a cristologia ela é fundamental por causa disso. Talvez, e certamente por isso, nos primeiros séculos da história da Igreja, foi a doutrina mais combatida, a cristologia, né? Exatamente porque ela é a principal. Todas as demais doutrinas são dependentes ou codependentes dessa doutrina de Cristo, porque sem ela, como eu disse, não há a finalidade maior do plano de Deus, que é salvar a humanidade. Então, todas as coisas giram em torno de Cristo. Por isso, essa doutrina é fundamental. E as nossas lições, acompanhadas, inclusive, do livro, texto, trazem de uma forma bastante profunda a análise da cristologia dentro da nossa visão, a visão ortodoxa, a visão clássica da Igreja Evangélica, protestante e pentecostal. Pastor, a lição de número 2 fala sobre o arrependimento, né, para o perdão dos pecados. Esse tema é um tema central, um tema importantíssimo, mas que muitas vezes é mal compreendido, né? O que o senhor propõe como metodologia, como meio de tornar a compreensão desse importante assunto, né, de maneira clara para os alunos? O que houve em torno do personagem João Batista foi uma grande transição, né? João Batista ele propõe uma ruptura de todo o sistema judaico, que estava corrompido, como nós sabemos, né? A tradição judaica já não produzia mais a esperada conexão que o homem precisa ter com Deus, porque os judeus ficaram presos mais às suas liturgias, ao formalismo da lei, do que à sua essência. Então agora, João vem dizer que o machado está posto à raiz da árvore, ou seja, não é uma nova
religião judaica, agora é um Novo Testamento. Então, daí a importância de se ter esse arrependimento das obras mortas e se buscar agora crer no Salvador, no Cordeiro de Deus. Então, quando ele aparece no deserto da Judéia pregando, à margem do Rio Jordão, ele diz, é necessário o arrependimento. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? As multidões vinham a ele, esperando nele, talvez mais um líder judaico, mais um mestre a ser seguido. Mas ele deixa bem claro que ele trazia agora uma mensagem superior e que essa mensagem só poderia ser entendida mediante um arrependimento profundo e a crença agora no Filho de Deus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, o João, para nós, ele é esse personagem central que vai fazer essa transição entre a antiga aliança, até porque ele é o último profeta, né, do Antigo Testamento, agora para a nova aliança, que é a aliança de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, esse é um ponto que é fundamental, inclusive, para essa dispensação que nós vivemos, que é a dispensação da graça. Pastor, eu penso que muitas pessoas hoje na modernidade, por falta talvez de conhecimento, tenham dificuldades para entender, né, a necessidade do genuíno arrependimento para a remissão do pecado. O que seria esse genuíno arrependimento? Realmente nós estamos vivendo um período de inflexão, um período bastante crítico, quando se pretende proclamar a fé cristã como se fosse uma crença apenas a ser percebida ou assimilada como um assentimento mental, né, como uma compreensão mental. E esse assentimento mental, né, esse convencimento mental, ele não é suficiente. Primeiro é preciso que a gente entenda a nossa natureza pecaminosa, a nossa condição de pecador. Aí o Espírito Santo, ele é o agente único e exclusivo. Ele convence o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa visão de que nós somos essencialmente pecadores, não há como se obter a salvação. Então, primeiro, esse reconhecimento do pecado, né, para que haja um arrependimento, ou seja, a decisão de abandonar essa vida de pecado, né, e buscar agora a santificação em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele nos salva mediante a justificação, ele nos torna justos, né, nos gera de novo pela regeneração. Mas ele também exige de nós, espera de nós, uma santificação que é progressiva. Então, há um arrependimento para essa ruptura, para esse abandono da velha vida, e agora o crescimento em Cristo, que é o crescimento em santificação. Né? Aí eu já complementaria com o sermão que Jesus pregou para Nicodemos, quando ele disse, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não pode nem ver o reino de Deus. Então nós não podemos conceber a fé cristã como algo filosófico, ideológico. Tem que ser algo profundamente espiritual, produzindo um arrependimento na alma, né, para que nós nos reconheçamos como pecadores, carentes da salvação, e reconheçamos em Jesus o único e suficiente Salvador. Então, o Evangelho precisa ser pregado com esse poder, né, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Estamos falando então da lição de número 4, a importância do novo nascimento. Como é que um professor de escola dominical, aquele irmão, aquela irmã que está nos acompanhando na entrevista de hoje, pode e deve ministrar sobre esse assunto? Veja, irmão Jorge, eu, pela graça de Deus, como eu disse no início, eu nasci no lar cristão. E eu entendo que quem nasce no lar cristão, evidentemente, ele não precisa passar por um processo de confissão pública, assim como uma pessoa que vem de uma vida ímpia. Mas tem que chegar o momento em que essa fé ela é perfeitamente gerada no nosso espírito. Né? E o momento dessa confissão pública, inclusive, vai ser lá no batismo, né? Quando nós vamos confessar que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então isso é necessário, porque essa é uma obra espiritual que todos precisam passar por ela, né? Essa regeneração. Quando a vida de Deus é gerada em nós. Nós todos estávamos mortos espiritualmente, mortos em ofensas e pecados, como diz o apóstolo Paulo. E agora, através do Espírito Santo, quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo, então, traz para o nosso espírito uma nova vida, a vida de Deus, né?
O próprio Jesus, no final do seu ministério, antes da sua ascensão, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Esse receber o Espírito Santo era a regeneração, diferentemente do batismo com o Espírito Santo, que eles só vão receber lá no dia de Pentecostes. Então, essa regeneração é esse sopro espiritual de Deus no nosso espírito. Aí nós somos gerados de novo. Aí agora nós vamos viver uma vida nova, uma vida espiritual, quando nós não somos mais dominados pelo poder do pecado. Agora nós temos uma vida espiritual que é superior ao poder do pecado. Então nós fomos livres da culpa do pecado, que é a salvação no aspecto, no nosso passado. Nós somos livres agora do poder do pecado, nós não vivemos mais pecando. Mas agora nos falta apenas ser libertos do corpo do pecado, porque nós estamos nessa matéria ainda. Então há uma coexistência dessa natureza espiritual com a natureza carnal, que é concupiscente. Mas se nós nascemos de novo, agora nós buscamos andar em espírito, como disse Paulo. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, falando aos professores, é essencial que a gente ministre a palavra de Deus dessa maneira para os nossos jovens, para que eles tenham convicção, consciência de que eles podem e que devem ter o poder de Deus dentro de si, para eles não viverem mais na prática do pecado. Porque com o poder do Espírito Santo, agora nós não vamos viver inclinados para as obras da carne. Nós vamos produzir, ou será produzido em nós, o fruto do Espírito, né? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé e o domínio próprio. Então esse é o fruto do Espírito, que é gerado exatamente em quem nasceu de novo, passou pelo processo do novo nascimento. Muito bem, considerando que Romanos diz a respeito, né, do mortificar as obras da carne, né? Se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Né? Considerando esse texto de Paulo, né, cabe ao professor de escola dominical, então, no meu entendimento, estimular as pessoas, né, os seus alunos, a buscarem cada vez mais a presença do Senhor, porque é exatamente na presença do Senhor que o aluno, né, que o estudante, que a pessoa que está se aproximando do caminho do Senhor vai encontrar na presença dele, não é, esse impacto do Espírito, né, essa transformação que vem de dentro para fora. O senhor concorda com isso? Ou eu estou enganado? Não, perfeitamente. Inclusive, corrobora com esse texto de Paulo, aí já mencionado por você, aos Romanos, né? O texto de Paulo aos Colossenses, como vários outros textos. Em Colossenses 3, ele diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aí nós estamos indo para um campo prático. Por que muitas vezes a gente não cresce espiritualmente? Porque tem que ter essa disciplina espiritual. Pensar nas coisas que são de cima. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí, o versículo 5, que fala da mortificação, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu tenho que aqui é o primeiro estágio da santificação, né? Eu chamo isso aqui de pecados flagrantes, né? São aqueles pecados que aparecem muito facilmente, né? Que fala da prostituição, da impureza, né? Do apetite desordenado, enfim. Mas aí o cristão não pode achar que ele já está no ápice, porque depois ele diz assim no versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo. Então tem um segundo estágio. De quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 9, da mentira. Então aqui eu vou crescer em santificação. Então, mas o meu temperamento é assim, eu fico irado, eu fico encolerizado, eu falo muito. Eu tenho que crescer em santificação. E essa mortificação vai me levar, inclusive, a ser liberto, né? Desse domínio da ira, né? Da cólera, da maledicência, da malícia, assim por diante. Mas aí, eu já cheguei no estágio? Não. Aí diz aqui o versículo de número 12. Revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Então eu abandonei a ira, abandonei a cólera, a malícia, a maledicência. Agora eu tenho que ser transformado interiormente e me tornar uma pessoa cheia de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí, indo direto ao ponto, a gente às vezes tem muitos cristãos, nós estamos falando com jovens, que eles estão na igreja, mas eles vivem extremamente irritados, né? Às vezes maltratam os pais, discutem facilmente com as pessoas. Espera aí, nós temos que crescer. Eu tenho que ser cheio de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu tenho que suportar uns aos outros, eu tenho que perdoar uns aos outros. Ok. O versículo 14 vai falar de um quarto estágio, porque eu não cheguei à perfeição. Aí diz assim, e sobretudo isso, é como você está vestido, né? E agora você coloca um sobretudo. E o que é esse sobretudo? E sobretudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Esse é um passo fundamental, né? Amar é fazer o que deve ser feito, né? É fazer o que é certo. O amor, ele é prático. O apóstolo Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele é mais do que um sentimento, ele é um mandamento. E aí vem as consequências extraordinárias disso tudo. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Todo cristão precisa saber que esse ambiente da graça existe. Todo jovem precisa saber que esse ambiente de alegria, de regozijo, de paz espiritual existe. E ele está à minha disposição, está à disposição de todos, né? É só a gente não desistir, não ficar no primeiro estágio da santificação, né? Perseguir ou prosseguir nessa jornada gloriosa. Aí o versículo 17 diz assim, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Aí é aquilo que Paulo falou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmão Jorge, se eu entendi a sua observação, é exatamente isso que Paulo está dizendo lá e que ele detalha aqui aos Colossenses. E que nós precisamos ser incentivados a crescer. Essa é a maturidade, é o ápice da maturidade cristã que nós precisamos alcançar em Cristo Jesus. Que tarefa sublime, né? Que trabalho especial tem o professor de escola dominical quando está diante de uma classe, né? Que oportunidade de estabelecer, de deixar um legado para os alunos. Eu fico assim impressionado, não é, com essa oportunidade que Deus nos concede de poder influenciar positivamente por meio do ensino bíblico a vida de várias pessoas. É de realmente, pastor, encarar com muita seriedade, com muito temor e tremor esse ofício, né? A vida da igreja, irmão Jorge, é uma coisa extraordinária, a vida congregacional. O apóstolo Pedro, depois da pregação, tem aquela grande conversão, aí Lucas vai descrever que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Então, qual é o nosso incentivo para o jovem? Que ele ame a congregação dele, que ele ame a igreja onde Deus o colocou, e que ele aprecie os cultos ordinários da igreja. Se ele pode frequentar os cultos de semana, muitos talvez não podem por causa do que estão estudando, né, em fase universitária, mas se puderem, não percam. Façam a sua leitura bíblica diária, busquem a Deus, procurem conhecer a Jesus a cada dia mais, ter um relacionamento mais profundo, mais abundante com Ele. E o final de semana, dedique a sua vida para Deus, né? Dedique a sua vida, seja um aluno muito dedicado da escola dominical. Deixa a palavra de Deus saturar o seu interior através do Espírito Santo para produzir essa transformação. Enquanto mais cedo essa transformação existe na nossa vida, mais nós podemos frutificar no reino de Deus para a glória de Deus. Então, como você disse, os professores têm essa função. Nós que somos
não só função, mas como oportunidade. Nós somos uma igreja pentecostal. Há algum tempo, parece-me que em algumas regiões a gente desfocou um pouco, perdendo essa função primordial, que é o congregar em torno da palavra de Deus, da presença de Deus, né? Nós precisamos buscar os milagres, precisamos buscar os dons espirituais e vivê-los hoje, mas não fazer disso uma espetacularização e nos reunirmos em torno disso. Nós temos que nos reunir em torno da comunhão uns com os outros e da busca da presença de Deus. Isso é o fundamental, porque o apóstolo, que Lucas vai dizer lá no seu livro, que a consequência disso é que os apóstolos faziam muitos sinais, muitos milagres, e que existiam muitas conversões. Então, os sinais e os milagres, eles acompanham a uma igreja bíblica, uma igreja que busca a palavra de Deus e que pratica esta palavra no seu dia a dia. Pastor, as lições de 5 a 9 e a 11 ratificam o que quando elas tratam dos sinais de Jesus? O Evangelho de João, ele tem várias singularidades, né? Só para iniciar, a gente pode destacar 90% do conteúdo do Evangelho escrito por João, ou Evangelho segundo João, né? Porque o Evangelho é um só, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Então, quando falamos do Evangelho de João, estamos nos referindo ao livro, né, escrito por João. Ele é muito singular em relação aos demais evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, né? Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos porque foram escritos sob um mesmo prisma, sob uma mesma visão. E João, ele destaca mais a divindade de Jesus. Então, enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam dos milagres, como operações miraculosas que Jesus fez para demonstrar o seu poder, para atender a necessidade das multidões e assim por diante, para atender necessidades individuais também, João ele já registra como uma marca, como uma prova da divindade de Cristo. O que significa? Quando João registra esses milagres, ele já não os identifica apenas como milagres. Ele já entende que Jesus operou aqueles milagres como sinais de que ele era e é o próprio Deus. Ali estava o Filho de Deus. Então, 7 sinais são selecionados por João para falar da divindade de Jesus. Aquele verbo, o verbo de Deus, o Logos, que se fez carne e habitou entre nós, era e é o próprio Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus, né? O Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Então, quando ele transforma água em vinho, quando ele cura o filho do oficial à distância, ele está em Caná e o filho é curado lá em Cafarnaum. Quando ele cura o paralítico de Betesda, que não tinha outra alternativa nenhuma junto daquele tanque. Quando ele multiplica os poucos pães e peixes para alimentar tão grande multidão. Quando ele anda sobre o mar, aparece soberano, andando sobre o mar revolto. Quando ele cura, né, aquele cego de nascença. E quando ele ressuscita Lázaro no 4º dia, que era um período assim que nenhum judeu cogitava que pudesse alguém voltar à vida, porque, segundo alguns estudiosos, tinha uma crença judaica de que até o 3º dia a alma do morto ficava ali pairando junto ao corpo. Isso é uma crença judaica. Então, entende-se que Jesus, por causa disso, só chegou no 4º dia, né, para desfazer mais uma crendice, mais uma tradição judaica. Então, quando ele realiza esses sinais, e João seleciona esses 7, é para demonstrar exatamente o seu poder como Filho de Deus. Ele não apenas devolveu a vida para Lázaro, ele disse para Marta e também para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele está usando aí já uma declaração cristológica. Ele é o eu sou, ele é o Deus eterno. Ele não apenas ressuscita como alguém, mas ele é a própria vida. Então João seleciona 7 sinais, já dizendo lá no final do seu livro que se ele fosse registrar tudo o que Jesus fez, né, todos os livros do mundo não poderiam conter. Naturalmente, isso é uma afirmação hiperbólica, né, para demonstrar que Jesus fez muito mais daquilo que foi registrado. Então, João apenas seleciona 7 sinais para demonstrar como prova, como demonstração
da divindade de Jesus. Então, aquele homem que palmilhou juntamente com eles, tanto a Galiléia, a Samaria, a Judéia, durante um pouco mais de 3 anos, era o próprio Filho de Deus habitando entre os homens. Muito bem, ele ratificou então, não é, que Jesus é um ser divino, né? É o Senhor, ratificou, confirmou a divindade de Jesus. Pastor, o senhor fala também sobre Jesus, o bom pastor, lição de número 10. Né? Essa revelação é imprescindível para nós. A grande distinção aqui, em todo o Evangelho, a gente verifica Jesus deixando bem claro, primeiro abrindo a oportunidade para os judeus, né? João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus prega primeiro aos judeus, os judeus o rejeitam, e ele começa, então, agora, ampliar a sua mensagem, universalizar, mostrar que a sua mensagem era destinada a todas as pessoas, independente de uma questão racial. Então, quando ele fala aqui que ele é o bom pastor, ele está demonstrando aqui que vai vir um rebanho, vai ter um rebanho único. Ele diz assim, ainda há outras ovelhas, né, de um outro rebanho que eu preciso também agregar, preciso trazer essas ovelhas para o meu rebanho. Então, ele está dizendo aqui, eu sou o bom pastor. E ele está contrastando também aqui com a liderança judaica. Os profetas, especialmente Ezequiel, né, os profetas descreveram a maneira como que a liderança judaica, tanto sacerdotes, quanto reis, quanto profetas, eles expoliavam a nação. Nos próprios dias de Jesus, os fariseus e os saduceus estavam mais preocupados com a popularidade deles, com os privilégios que eles desfrutavam junto aos romanos, por eles terem a hegemonia na liderança judaica. Quando Jesus vem fazendo milagres e arrebanhando multidões em seu entorno, aquilo gera uma crise, né, profunda entre os judeus. A inveja foi muito grande, a ponto deles tentarem matá-lo por algumas vezes, cogitaram matar Jesus muitas vezes. Jesus não morreu antes, nas primeiras viagens que ele fez à Judéia, porque não era tempo. Né? E outra coisa que a gente destaca na lição é que Jesus ele se entregou para a morte. Né? Ninguém tomou a vida dele, ele mesmo a entregou. Então, na lição de Jesus, o bom pastor, ele está falando, destacando, contrastando a sua liderança, uma liderança de quem dá a própria vida. Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E assim ele fez, né? Para ter conosco esse relacionamento íntimo. Então, nós podemos nos relacionar com alguém que deu a própria vida por nós, para nos resgatar, para nos redimir e também nos encher de vida. Né? Nesse mesmo texto, ele diz assim, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Então, Jesus, ele cuida de nós e, além de cuidar, ele se dedica, ele dedica a própria vida para que nós tenhamos a vida dele em nós mesmos. Então, é a mensagem central que a gente encontra aí nesse texto, além de uma mensagem escatológica, que é quando Jesus descer, no final da grande tribulação e após o juízo das nações, vai implantar o seu governo milenial. Todo Israel, né, o remanescente, será salvo. E a partir de então, será um só rebanho e um só pastor. Todos crendo e glorificando a Jesus como Filho de Deus eterno. A lição de número 12 já é uma lição gloriosa. Ela fala sobre a vitória, né, de Jesus sobre a morte. A morte não conseguiu detê-lo. Né? Essa lição é uma lição que traz muita esperança para o tempo do presente, né? De fato, essa lição, a morte de Jesus foi, de um lado, o ápice da rejeição judaica. Né? O ápice da rejeição judaica foi a entrega. Eles clamaram pela morte de Jesus. Por outro lado, foi o caminho para a sua glorificação. Né? Jesus, ele consuma ali na cruz, quando ele diz, Pai, está consumado. Em suas mãos eu entrego o meu espírito. Então, ali ele consuma a obra que ele veio fazer. Né? E a sua ressurreição é o Pai autenticando, demonstrando que recebeu o sacrifício de Jesus. O fato do sacrifício dele
ter sido perfeito, deu a ele o direito de voltar à vida. E há aqui uma coisa importante, irmão Jorge, que a Bíblia tanto fala que o Pai ressuscitou a Cristo, como também fala que Cristo voltou à vida. Porque quando ele diz assim, eu dou a minha vida, mas tenho também o direito de tomá-la, porque ele conquistou esse direito de voltar à vida através do seu sacrifício perfeito, né? Ele tinha uma natureza 100% humana, ou seja, ele podia também pecar, né? Há quem diga que Jesus era impecável. Ele era impecável como Deus, né? Como homem, ele não era impecável, né? Ele não participou da nossa natureza pecaminosa, porque ele, como segundo Adão, foi gerado também em inocência. Mas ele, inclusive, enfrentou aqui nesse mundo as muitas intempéries decorrentes da queda, menos a inclinação para o pecado, porque ele foi gerado pelo próprio Deus, foi o Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria. Então ele não foi gerado em pecado como os demais homens, mas ele foi tentado e era passível de ser pecado, de pecar. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele venceu o pecado. Ele rejeitou todas as ofertas que o diabo lhe fez nas muitas tentações que ele, às quais ele foi submetido. Inclusive a tentação para a obtenção de todos os reinos dessa terra. Então ele rejeitou a tudo isso, ele venceu as tentações e, consequentemente, venceu a morte e venceu o inferno. Por isso a nossa esperança. Em Cristo Jesus, nós temos direito à vida eterna. Ele conquistou para nós o direito à vida eterna. Por isso nós podemos ter essa segurança. Por isso a importância de conhecer plenamente a cristologia. Quanto mais a gente entende isso, mais a gente glorifica a Cristo. Porque ele, sendo Deus, como disse Paulo aos Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele esvaziou a si mesmo. Esvaziou de quê? Esvaziou da sua glória, né? Ele não perdeu os seus atributos. Ali houve uma autolimitação do uso dos atributos, mas ele continuou sendo 100% Deus. Mas ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, né? Aí é a chamada equenose, né? Ou kenosis, para a gente compreender esse esvaziamento aí de Jesus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de prerrogativas. Então ele se humilhou, tomou a forma de homem, se tornou servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí, por causa disso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é essencial que eu, que você, que cada jovem, que todos nós glorifiquemos a Cristo. A gente vive num mundo de tanta idolatria, tantos ídolos que são levantados, né, nas artes, nos esportes, no mundo em geral, muitas personalidades. No cinema. Muitas personalidades, né? Muitas personalidades. E a gente, às vezes, irmão Jorge, perde muito tempo com isso. Enquanto nós temos uma riqueza, as riquezas incomensuráveis de Cristo, para a gente poder desfrutar. E o Espírito Santo está à nossa disposição para nos revelar essas riquezas. E enquanto mais a gente conhece, prescruta essas riquezas, mais a gente glorifica a Cristo. Mais a gente se considera menor, né? Como disse João Batista, importa que eu diminua, que ele cresça. Que o Espírito de Deus gere em nós essa humildade de Cristo. Eu sempre me lembro de um autor sul-africano, o pastor Andrew Murrow, que ele fala uma coisa muito, muito forte. Ele diz assim, o que nós temos de humildade é o que nós temos de Cristo em nós. O que nós temos de orgulho, aí vem a parte pesada, é o que muitas vezes temos do diabo em nós. Aí alguém pode dizer, poxa, mas isso é um absurdo. O mesmo Pedro, que disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pouco tempo depois disse, Jesus, o senhor não vai ser enviado, levado à cruz, o senhor não vai ser morto, não. Aí Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, porque ele serve de escândalo. Então, se eu quero ser cheio de Cristo, eu tenho que ser cheio de humildade, né, de mansidão, de temperança, né, porque
Esse é o modelo de Cristo. Fora disso, a origem não é Cristo, nós temos que ter esse entendimento, essa sensibilidade. Então, Jesus vence a morte. É a consumação da sua obra para a garantia também da nossa vitória eterna que nós podemos ter através dele e do seu sacrifício. Que maravilha! E eu tenho certeza que você que está acompanhando essa nossa conversa aqui está sendo ricamente abençoado com esse assunto que é extremamente teológico, mas ao mesmo tempo é um assunto prático, um assunto que aquece o nosso coração, porque ele tem um valor sobrenatural sobre muitos assuntos que às vezes a gente trata por aí. Eu vou a um rápido intervalo e a gente já volta com o finalizar dessa entrevista. Novo currículo de escola dominical da CPAD. Uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada. Vanguarda, inovação. É a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí. São diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Estamos de volta aqui conversando com o pastor Silas Queiroz, ele que é o comentarista das lições bíblicas da CPAD para a faixa etária dos jovens neste primeiro trimestre do ano de 2022. Pastor Silas, a gente está chegando ao final da entrevista, mas eu não poderia deixar de tocar na lição de número 13, que é uma lição muito especial, cujo título é Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Qual foi a sua intenção ao elaborar esse texto e qual a mensagem dessa lição? Este versículo, classicamente, ele é adotado, entendido como a consumação, o prólogo, né, do Evangelho de João. João, aí, ele está exatamente, textualmente, ele está dizendo qual foi a finalidade do seu livro, do seu escrito, do seu registro. Ele diz, estes sinais, né, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O que a gente destaca nessa lição especialmente é em relação a eu diria que um modismo, né, perigoso que a gente tem tido de um tempo para cá, que é ceder às inquirições da ciência, às inquirições da academia, né, do mundo intelectual, em relação a provas científicas, né, argumentações filosóficas, evidências, para provar a divindade de Jesus. E o que nós temos que entender é que a palavra de Deus, ela é o registro das evidências, é o registro de fatos. Mas o que nós temos hoje para produzir fé é a palavra de Deus, né? É esse livro, esse cânon que foi inspirado, né, pelo Espírito Santo, utilizando homens, ou usando homens que escreveram, fizeram o registro dos fatos, para que nós hoje fôssemos levados à fé pelo poder das Escrituras. Veja você que o próprio Jesus, após a ressurreição,
precisou lançar a mão das Escrituras. Aqueles 2 discípulos que estão indo para Emaús já tinham tido o testemunho das mulheres, né? 2 discípulos já tinham ido ao sepulcro e visto o sepulcro vazio, mas ainda assim eles estavam desistentes indo para Emaús. Mas Jesus se encontra com eles, não se identifica e abre as Escrituras. E lá, já em Emaús, depois do partir do pão, quando Jesus então se ausenta, eles dizem assim: porventura não ardia em nós, nosso coração, quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras? Então, o que Jesus utilizou ali para produzir fé no coração daqueles discípulos? As Escrituras. Né? Em outro texto, lá em Lucas também, a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. O próprio Jesus assim fez. Pedro, no dia de Pentecostes, prega a ressurreição. Paulo pregava a ressurreição. Você não encontra nenhum apóstolo voltando para Jerusalém para mostrar o sepulcro vazio para ninguém. Por quê? Porque a palavra de Deus é suficiente. Como Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos da pregação poderosa do Evangelho. Precisamos crer na palavra de Deus, confiar, né, na autenticidade, na inerrância da palavra de Deus, na inspiração das Escrituras Sagradas e alcançar que o Espírito Santo gere essa fé como atributo espiritual, para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus. Então, nesta lição, a gente aborda, inclusive, esse aspecto, o perigo da incredulidade, o perigo de se buscar provas materiais, científicas e até argumentação filosófica. A filosofia, ela está muito abaixo da teologia, né? A filosofia vive de um movimento cíclico. Cada época da história é um pensamento filosófico que prevalece, ele sucumbe, vem outro. A palavra de Deus não. A palavra de Deus para sempre permanece. Então, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus, né? E meditar mais nessa palavra de Deus, para que a gente possa crer. Como disse Jesus a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram, né? Então, que Deus assim abençoe, irmão Jorge, que esse trimestre sirva para que a nossa fé na pessoa de Jesus, ela seja cada vez mais aprofundada, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: eu me coloco de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vocês sejam fortalecidos com poder no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, para que vocês possam compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, tudo passa pelo caminho da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é prática, a fé é atitude, a fé é continuar caminhando, né? sem ver, mas crendo na promessa, na palavra que nos foi dita. É isso que está lá em Hebreus 11. Né? Todos os heróis da fé fizeram algo, por isso eles são considerados os heróis da fé. Então, essa última lição, ela traz o coroamento. Né? Como escreveu o profeta menor, o profeta Oséias, né? Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem muito mais de Deus em Cristo Jesus para nós conhecermos, e esse caminho está à nossa disposição. Ele abriu esse caminho pelo Novo Testamento, pelo seu sangue derramado na cruz. Nós temos agora um acesso ao trono da graça, né? Para sermos cada dia mais cheios dessa plenitude, que é a plenitude de Deus. Então, a lição 13, a gente destaca, irmão Jorge, essa excelência da revelação e da importância dela para esse crescimento espiritual, crescimento na fé. Amém, pastor. Muito obrigado, então, pela sua entrevista. Nós chegamos ao final. É uma honra ter o senhor aqui conosco, né, na CPAD, fazendo esse trabalho belíssimo, uma revista belíssima, né, Lições Bíblicas Jovens, versão 2022, Jesus, o Filho de Deus, sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João.
Muito bem, pastor Silas, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu comentário. Tenho certeza que aquele irmão, que aquela irmã, professor, superintendente, aluno da escola dominical que acompanhou essa nossa conversa aqui, vai aproveitar muito esse conteúdo que está belíssimo, lições bíblicas de jovens, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Pastor, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma palavra rápida para o coração de cada um daqueles irmãos que estão conosco hoje. Minha gratidão a você, irmão Jorge, e a toda a Casa Publicadora. Não vou nominar, mas a todos os que compõem a casa, a partir do irmão Ronaldo, minha gratidão. Que Deus abençoe a cada professor, a cada superintendente, a cada aluno. Meu desejo é que você tenha um trimestre riquíssimo, que a graça de Deus esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a sua vida cada dia mais, que a sua família, que a sua igreja, que todos nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Nós voltamos numa próxima oportunidade, se o Senhor Jesus nos permitir. Fica na paz do Senhor. Você sabe o que é Pix? É o novo jeito instantâneo de fazer transferência entre contas bancárias. O que ninguém te falou ainda é que é a maneira mais rápida de você investir na obra missionária. Então, faça agora um Pix de pelo menos R$2 com a chave eufasumissões2reais@gmail.com e invista no Reino de Deus. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil a fazer o trabalho dela. Detalhes em eufasomissões.com. Realização Sename CGADB. Apoio CPAD.